Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, é com grande alegria que o programa ABC do Espiritismo novamente entra na sua casa. A nossa gratidão por você abrir a porta da sua casa e nos receber sempre com alegria e sempre esperançoso. Qual é o tema que eles vão trazer para nós no dia de hoje? A nossa gratidão pelo seu carinho e pela sua audiência. Está iniciando nesse momento o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Nós temos feito uma série de reportagens e entrevistas com o nosso irmão Arnaldo Costeira. E novamente ele está no nosso programa. Arnaldo Costeira, você vai se lembrar, ele é de Portugal. Ele é conhecido em Portugal como Coronel Arnaldo Costeira. Por 12 anos foi presidente da Federação Espírita Portuguesa. Ele é fundador da ASEV, Associação Social Cultural e Espiritualista de Viseu. É o atual presidente. E também é médium, articulista, escritor. E nós hoje vamos falar exatamente sobre livros. Os livros que ele publicou, inclusive alguns traduzindo do francês para o português, na língua portuguesa falada em Portugal. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre tudo isso. Antes, tudo bem com você, Arnaldo? Saúde a todos os nossos telespectadores, é um prazer estar de novo convosco. Arnaldo, eu gostaria que você falasse hoje para nós, o tema vai ser os livros. Quais os livros que você escreveu pela ASEV? Bom, pela ASEV eu escrevi, comecei por escrever o primeiro, nem tinha a minha intenção, não era escrever livros, não tinha essa presunção. Admirava tanta gente que escrevia livros, espíritas, psicografados, a maior parte, alguns da lavra de cada pessoa, dos seus autores. Mas nunca me passou pela cabeça, de facto, escrever livros. Mas em 1983 nós tomamos a decisão de publicar um jornal. Aliás, era uma revista, mas na altura o Dr. Francisco Thyssen, da Federação Espírita Brasileira, amigo na altura da Presidente da Federação Espírita Portuguesa, a Maria Raquel, depois convenceu mais ou menos, ou procurou convencer, mas não publicar numa revista, porque já havia uma revista, que era exatamente a revista dirigida por Maria Raquel Duarte Santos, que era Presidente da Federação. Portanto, houve ali, de alguma forma, quer dizer, uma ajuda à nossa irmã. E eu, então, nós optamos por publicar um jornal. E é a partir daí que surge o Jornal Espírita de Portugal, que está até hoje nas bancas e está até hoje divulgando a doutrina. E durante digamos assim, a vigência desse jornal, a sua publicação, nós escrevemos, todos os meses escrevíamos 1, 2, 3 artigos sobre temas espíritas, naturalmente, ou temas sociais, à luz do espiritismo. E realmente, pronto, fomos escrevendo, daí esta indicação de que sou articulista. É verdade, depois vou escrevendo artigos desde há 34 anos para o jornal. E é na altura que, a certa altura, começa-se a falar sobre o problema do aborto. E naturalmente, eu pensei em escrever para o jornal algum tema, ou desenvolver algum tema do aborto. Depois houve também um referendo nacional. Então começamos a escrever digamos assim, por capítulos para o jornal. É claro que a forma como surgiu essa ideia de escrever, para mim, não foi uma questão de ser estranha, porque eu pegava, não pensava duas vezes, não corrigia as frases, não corrigia os assuntos, escrevia corrido. Começava a escrever, às vezes pensava escrever uma coisa, depois vinha aquele desenvolvido de outra maneira. E só mais tarde, e não tinha a presunção de ser psicografia, porque há muitos companheiros que acham que em Portugal não havia essa coisa de psicografia, não havia médiuns de psicografia, não havia essa situação. E, portanto, eu resguardava-me um pouco à crítica, apresentando aquilo como sendo a minha autoria, e sei que os espíritos que sugeriam esses temas não se ficavam aborrecidos, não é? Por estarem a sugerir ideias e não terem o nome deles. E, portanto, fui escrevendo. E durante alguns meses, de facto, escrevi uma história,
que, enfim, me surpreendeu, porque a certa altura havia uma relação causa e efeito, quer dizer, a história que eu começava a escrever, depois ia buscar a causa anterior, e depois acaba por aparecerem 4 planos de vida, 4 experiências relacionadas com todos os protagonistas uns com os outros. E pronto, eu publiquei aquilo de uma maneira, e curiosamente, a primeira edição que nós publicamos sobre Vidas na Encruzilhada, que era a cadeia da relação, digamos assim, dos autores ou dos promotores do aborto, é claro que eu publiquei como se fosse meramente um livro da minha autoria, Vidas na Encruzilhada. A primeira edição, publicamos no ano 2005, exatamente no dia do Congresso, do 5º Congresso Nacional de Espiritismo. Aliás, que o livro acabou por ser prefaciado por Joana de Ângeles, numa mensagem que até que estava na Roménia, na altura, que Divaldo Franco depois me enviou para abrir o livro. O livro vem como sendo da minha autoria. Mas eu não podia agora atribuir a mim uma coisa que não era minha, e a segunda edição, a primeira edição foram 2.000 exemplares, a segunda edição eu não pus já, também 2.000 exemplares, também já não pus o meu nome, mas pus realmente que o livro era psicografado. Claro que nessa altura já era um trabalho conjunto com a minha companheira, que tinha desencarnado em 1984. É claro que a seguir, pronto, eu fui continuando a escrever artigos para o jornal, até que, numa sugestão naturalmente recebida, nós escrevemos um livro chamado Vem Comigo. Era um livro de mensagens, enfim, de consolação, de esperança, que depois fomos compulsar, foram 100 mensagens, e então era, de facto, a lavra da minha companheira desencarnada, da minha mulher. E, portanto, publicamos a primeira edição do Vem Comigo, depois publicamos a segunda edição, depois publicamos a terceira edição, que realmente atinge quase os 4.000 exemplares já para Portugal, um mercado, enfim, espírita muito, muito limitado, já era significativo. E depois foram surgindo outros livros, um que é da minha investigação, que é a relação do pensamento, do poder mental e da mediunidade. Fizemos um estudo muito circunstanciado e publicamos esse livro. Depois publicamos o livro, também uma tragédia passada no tempo de Francisco de Assis, junto à cidade de Assis, que é o Labirinto do Ódio, da Atração e da Dor. Está relacionado com, digamos assim, reuniões mediúnicas, onde os espíritos perseguidores nossos e também da nossa instituição, onde acabaram por vir revelando essa tragédia que motivou uma rede de ódio tremenda e que justifica até hoje as perseguições que foram feitas à nossa instituição, aos seus trabalhadores. E, todo esse enredo acaba por passar ao livro já com uma psicografia direta e aí já não houve qualquer dúvida. E pronto, outras obras, como também o Manual de Atendimento Fraterno e de Doutrinação, que também publicamos, o Fernando Pessoa no Vulcão dos Preconceitos, o livro que estamos a ajudar a projetar hoje no Brasil, em benefício da sua instituição, do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. O outro livro, que também tivemos a preocupação de fazer, que é um manual para o Evangelho no Lar, que era, pronto, é o Evangelho no Lar, depois comentado e por mensagens que foram trazidos também pela minha companheira, numa abordagem brilhante, posso dizer, extraordinariamente importante, e que tem tido muita receptividade nos espíritas portugueses. É interessante, Costello, porque a gente percebe que um dos livros que você mencionou, que é No Labirinto do Ódio, nós vamos ver uma cena muito interessante, algumas cenas na qual se chegaram a uma conclusão que muitos dos encarnados hoje fazem parte dessa história e também muitos daqueles espíritos que são chamados obsessores pelos próprios trabalhadores também está muito envolvido. É isso mesmo, né? Nós temos tido um feedback muito interessante, porque há muita gente que lê o livro e a partir dessa altura não consegue suster as lágrimas e dá-lhes mesmo a sensação que estiveram naquele enredo, que estiveram naquela tragédia. Porque é de facto uma tragédia, quer dizer, o livro passa-se numa situação, enfim, na altura especial, estávamos em pleno feudalismo, não é? Já numa fase, digamos assim,
de mudança, porque o feudalismo, que começa com a queda do Império Romano do Ocidente, o feudalismo tomado pelos árabes, que constituem os seus feudos, as suas quintas, não é? E ninguém manda nas quintas, eles é que mandam nas quintas, vai projetar-se até ao século XIII, portanto 1200 e tal, quando a maior parte dos senhores feudais já não eram descendentes dos árabes, mas eram os dignitários da Igreja que, com o seu poder económico, tinham comprado as terras e se tinham constituído os seus verdadeiros senhores feudais. E, portanto, essa escravatura que havia naquela época, porque era um trabalho escravo, era um trabalho de sol a sol, os trabalhadores, sol a sol, é desde que nascia o sol até que o sol se punha. Não eram 8 horas ou 7 horas, como hoje se reivindica, eram 12, 13, 14 horas de trabalho escravo. E com direitos, com poucos direitos, e pagando até muitos impostos aos senhores. E, portanto, quer dizer, é uma situação dramática. E a história vai desencadear-se numa passagem para aquela aldeia a sul de Assis, numa passagem de Francisco de Assis. E de alguma forma, face à sua presença, ao seu magnetismo, faz converter-se um senhor, um dos mais importantes senhores feudais daquela região. E esse senhor feudal, em público, diante de toda a gente, diante dos trabalhadores simples que iam à missa em pleno mátrio da igreja, esse senhor tem um lampejo, acredito que seja já uma predisposição, ele tem um lampejo de arrependimento e ali diante de toda a gente chama a mulher, com uma filha de 12 anos que manda chamar a mulher, e ali diante de toda a gente e na presença de Francisco, ele pede perdão pela forma como a ia tratando, ou tinha tratado até ali, e assume a responsabilidade desse tratamento. Aquilo foi um choque muito grande para aquela sociedade da época, porque quer os trabalhadores simples e humildes e subjugados, quer os senhores importantes, ricos, foram chocados de duas maneiras. Os pobres, até sem acreditarem que aquilo pudesse ser verdade, e os ricos revoltados, porque havia espaço à contestação dos seus trabalhadores também. Aquilo eram pequenos feudos onde havia escravaturas localizadas. E, portanto, é essa surpreendente alteração que vai movimentar todo um processo realmente de incredulidade, porque os trabalhadores não acreditavam, e também de revolta de parte dos senhores feudais. E é curioso que, inicialmente, há uma desconfiança muito grande, mas é curioso que aquilo tudo surge na perspectiva do grupo de pobres, de trabalhadores singelos, de ajudarem os mais pobres, de ajudarem os mais miseráveis. Portanto, é toda esta envolvência que depois vai ditar uma transformação muito grande naquela aldeia, porque passam a ser quase todos irmãos, e vai ditar uma revolta generalizada dos senhores feudais e depois, mais tarde, a constituição de um exército para destruir toda aquela ideia de libertação, toda aquela ideia de cristianização daquela sociedade. Você mande uma mensagem no nosso celular 19 997 78 2794. Manda uma mensagem no nosso WhatsApp e a gente vai então responder com muito carinho. Não sai daí não, já retornaremos para o segundo bloco do programa ABC do Espiritismo. Queridos amigos, eu não disse? Um breve intervalo. Estamos aqui nessa série especial que estamos fazendo ao longo desse ano com o nosso irmão Arnaldo Costeira, porque é um irmão que vem de longe e temos que, no bom sentido falando, aproveitar esses irmãos para poder compartilhar as suas experiências, os seus conhecimentos, já que Portugal é o segundo país espírita do mundo. O nosso irmão, ele é articulista, escritor, médium, fundador da ACEV, que é a maior casa espírita de Portugal e da Europa, e em espaço poderíamos dizer que fora o Brasil é a maior instituição do mundo, tirando as instituições do Brasil, logicamente. Para vocês terem uma ideia, o tamanho da obra do nosso irmão em Portugal. Ele é presidente atual da instituição, da ACEV. Por 12 anos também, ele deu a sua colaboração como presidente da Federação Espírita Portuguesa. E o assunto do primeiro bloco foi exatamente falar sobre os livros, sobre a intuição, depois da intuição veio a mediunidade propriamente,
já assinando os nomes dos espíritos. Agora nós vamos falar uma temática muito interessante, que é exatamente sobre os livros mesmo, mas a codificação. Conselheiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as traduções que você fez da obra básica. Nós, é evidente que desde 1974, 75, 76, começamos a importar livros do Brasil, livros espíritas do Brasil. Em Portugal tinha sido tudo proibido nos anos 50 e portanto, não havia, eram absolutamente proibidos e as pessoas tinham medo de que se soubesse que tinham essas obras. Não dizemos que não houvesse uma ou outra, mas não eram divulgadas. E então começamos, nessa altura, a importar. É evidente que a tradução ao brasileiro, ao português do Brasil, porque foi feita por Guilhom Ribeiro, depois por Herculano Pires, as traduções, com certeza, estão feitas de uma forma que a linguagem é seguida no Brasil, não é? São hábitos, são alguns, digamos assim, algumas misturas entre aquilo que é o português, aquilo que são alguns, enfim, vocábulos de origem índia, alguns vocábulos de origem africana, portanto há toda uma mistura de línguas que realmente altera às vezes não só as palavras utilizadas, como às vezes a utilização de determinados vocábulos ou a utilização de determinada fraseologia difere um pouco da portuguesa. Mas isso é natural, nós não podemos deixar de dizer que é português. Mas há alguns termos que são um pouco divergentes. Por exemplo, em português não é utilizada a palavra conseguintemente, é uma palavra que não é utilizada. Aquilo que é utilizado é por conseguinte. E há alguns aspectos da utilização dos vocábulos que diferem dos nossos. E, portanto, para os nossos, a constituição das frases é uma. Aqui há alguma alteração da fraseologia, da posição do sujeito, do predicado, do complemento. Toda essa organização linguística há algumas alterações. Depende de cada região do Brasil, porque nós temos que afirmar com convicção que, por exemplo, as psicografias de Francisco Cândido Xavier são de uma pura utilização do português. Aliás, nós podemos ver no livro Militares do Além, em que apresenta de um lado, digamos assim, a escrita de Francisco, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e do outro lado aparecem os tipos, aparece a grafia, e é um português corretíssimo. Mas há vários sítios, como em Portugal também, há algumas nuances da língua. Então nós resolvemos ir ver ao francês original, porque é uma língua latina e, portanto, o português é muito paralelo, muito parecido com o francês, como é parecido com o espanhol, como é parecido com o italiano, como o romeno é parecido com o latino, porque é uma língua latina, e nós resolvemos fazer essa tradução direta. É uma tradução direta, portanto, mesmo em termos etimológicos, em termos, digamos assim, de correção de língua, corresponde ao português. E fomos fazer essa tradução exatamente porque há determinadas formas de traduzir. E depois há alguns aspectos, por exemplo, na tradução de Guilhom Ribeiro, em que 14 palavras, não é um exemplo, 14 palavras do latim e do francês passam a 18 ou 19, porque às vezes a palavra central do sentido da frase é uma, mas o tradutor altera ligeiramente e vai à frente apanhar outra vez o sentido correto e, portanto, acrescenta algumas palavras, como, por exemplo, na tradução de Herculano Pires, às vezes, em vez de serem 14 palavras, são 12, porque encurta uma ou outra ou exclui-se uma ou outra. Então nós fomos fazer diretamente do francês, que é realmente, em termos de latinidade, ou em termos do latim erudito, porque há um latim popular, mas o latim erudito é de uma correção inexcedível. Kardec era de facto um expert em linguística, e além de outras capacidades. Então fomos fazer essa tradução. E fizemos a tradução do Livro dos Espíritos. A primeira foi a do Evangelho, porque, no nosso entendimento, para a nossa terra, para as pessoas que são na maioria católicos ou cristãos, de uma forma geral, o Evangelho é importante. E, portanto, nós elegemos a primeira obra como sendo o Evangelho segundo o Espiritismo, para de seguir complementar com a filosofia, o Livro dos Espíritos, e com a ciência, o Livro dos Médios. E fizemos a tradução, então, das 3 obras básicas. Estamos, no momento, a fazer a tradução da Gênese. Curiosamente, estamos a fazer da segunda edição da Gênese, de Kardec publicou. Kardec publicou apenas 4
edições, aliás, a última, julgo que já não foi em vida, deixou-a já encomendada para a sua publicação, a quarta, mas já só foi publicada a seguir, e vamos então diretamente à segunda edição. Da primeira para a segunda, todas as obras de codificação poderá haver ligeiras correções, que aliás, a Revista Espírita, em grande medida, traz aspectos muito importantes de complementaridade, ou de compreensão de algumas nuances pequenas que existem das primeiras para as segundas. Toda a gente sabe que a primeira edição do Livro dos Espíritos tinha apenas 515 perguntas e a segunda edição já tem 1019, com uma alteração aqui ligeira, com uma dúvida, que ou é 1018 ou é 1019, ali uma certa dúvida. Mas se nós formos acrescentar não sei quantas alíneas, não são 1019 perguntas, são 1400 ou 1500 perguntas e respostas. Portanto, foi essa a nossa intenção. Achamos que estamos a dar um contributo para a interpretação da nossa língua. Aliás, eu devo aqui fazer aqui um parênteses para dizer que o português, há uns 30 anos atrás, teria cerca de 85 mil vocábulos, palavras. O aramaico tinha cerca de 5 mil vocábulos. Vejam a diferença, que fazia com que no aramaico uma palavra pudesse ser aplicada para várias coisas e no português há várias palavras para significar a mesma coisa. Depois que os nossos irmãos do Brasil passaram a ir para a Europa e para Portugal, em grande número, nós assistimos que nestes 30 anos a língua portuguesa tem mais de 110 mil vocábulos. O que quer dizer que mais de 25 mil vocábulos foram acrescentados ao léxico geral da língua portuguesa por palavras que foram levadas do Brasil para Portugal. E, portanto, aí nós recusamos, não podemos recusar porque estamos todos juntos, brasileiros e portugueses, a língua passa de uns para os outros, passa de uma forma popular, não é uma forma tradicional, e, portanto, nós adotamos essas palavras que hoje falam claramente. Quer dizer, nós não temos problema nenhum hoje em compreender os nossos irmãos do Brasil a falar, porque são telenovelas não sei quantas por dia, e, portanto, toda essa linguagem entra nos nossos ouvidos e abre espaço a que a gente perceba bem os nossos irmãos do Brasil a falar connosco. É verdade. Nós, inclusive, deixamos aqui o nosso agradecimento carinhoso a essa obra, entre as obras que foram mencionadas, em especial no primeiro bloco, Fernando Pessoa, no Vulcão dos Preconceitos, que realmente vem trazer para a literatura, não apenas brasileira, aqueles que gostam de estudar a criatura Fernando Pessoa, que foi realmente um extraordinário escritor, e que vem trazer então aquela ideia da mediunidade, porque ele conseguiu trazer aqueles personagens que na verdade não eram personagens criadas pela sua cabeça como muitos imaginavam, mas sim através da mediunidade. Isso mostrando que a mediunidade pode alterar e muito o trabalho de uma pessoa. Isso teve uma contribuição muito importante na literatura, né, Costeiro? Bom, nós esperamos que possa vir a ter, porque, lamentavelmente, não utilizamos muito a palavra infelizmente, mas, lamentavelmente, a cultura ainda está muito fechada ao espiritismo. Quer dizer, poderiam os homens, porque a cultura não tem nada a ver com este assunto. O que tem a ver é as pessoas que vivem a cultura. Essas pessoas é que aceitam ou não aceitam, é que contrariam ou não contrariam. Mas nós esperamos que haja cada vez mais homens da cultura a debruçar sobre as coisas e a analisar. Quer dizer, não sei como é que, enfim, os homens da cultura, enfim, combatem aquela afirmação de Luís Vaz de Camões, quando dizia, não, eu para escrever a minha poesia vou ali para o Tejo e vou-me inspirar nas musas do Tejo. Ora, quer dizer, vai-se inspirar nas musas, o que é isso? O que é isso? Então, começa a ser a altura dos homens da cultura raciocinarem um pouco e refletirem, não é? Como é que, por exemplo, Antero de Quental, a sua obra é muito voltada, mas numa percentagem elevadíssima, para a morte, para os fenómenos da morte. E depois vem, através de Francisco Cândido Xavier, e está consignado muito claramente no Parnaso de Além-Túmulo, ele vem a manter a mesma linha literária. E vai outra vez agora, já como espírito, abordar a questão da morte. E, aliás, qualquer coisa que justifica, por exemplo, porque é que Antero de Quental se suicidou, ou porque é que outros escritores também seguiram essa linha, como Floribela Espanca ou outros. E, portanto, há necessidade de essa cultura, ou esses homens da cultura, esclarecerem-se analisando. Como é que Fernando Pessoa afirma uma coisa e eles contrariam dizendo outra. Aliás,
Como é que Jesus dizia que nunca sempre disse que não era Deus, que nunca foi Deus, que era o Filho, e nós assistimos a um conjunto muito grande de pessoas da cultura religiosa dizem, não, o senhor está enganado, o senhor é Deus. E Jesus sempre diz, e aliás o Evangelho comporta, que não é Deus, que é o Filho que vai fazer a vontade do Pai e por aí adiante. E nós, quer dizer, não é nada disso, ele está a enganar a gente e ele é Deus. E agora também é a mesma coisa. Não, agora está a dizer que é médium, o Fernando Pessoa médium. Isso é um absurdo, isso é gente arralé, gente que não tem cultura. Não, ele é um grande intelectual que inventou determinadas personalidades que não ele. E, portanto, que é esta realidade que eu acho que a cultura, os homens da cultura vão fazer. E como disse o Sérgio há pouco, exatamente naquilo que é a herança literária de Pessoa, não vão aparecer 3 heterónimos e um meio heterónimo, mas vão aparecer centenas de tipos culturais, centenas de personagens da cultura, diferentes umas das outras, e que estão consignadas as mensagens retiradas do baú da sua herança literária. É verdade isso, porque há uma coisa interessante, o Costeira comentou uma coisa para as nossas reflexões. Porque algumas pessoas podem dizer assim, mas isso então quer dizer que ele não era capaz de fazer isso. Não é isso. Chico Xavier, para receber a obra que recebeu, ele tinha que ser um espírito na mesma envergadura que os espíritos que atuaram na sua mediunidade. A mesma situação referente ao nosso Fernando Pessoa. Exatamente. Portanto, ele afirmou, ele nunca negou, sempre afirmou que era médium, que via as personagens e escrevia e punha logo o nome. Aliás, a sua obra diz isso mesmo. Muitas vezes ele põe o nome e depois escreve. Muitas vezes ele põe o título e depois faz o poema. E portanto, isso é uma demonstração inequívoca de que, de facto, ele é um médium, ele recebe esse vasto património cultural que são os espíritos a agirem através dele. Conselheiro, dá só a sua palavra final para encerrarmos o programa, que já estamos no nosso limite. Nós vamos deixar aqui o nosso abraço fraterno, já estivemos várias vezes consigo, estaremos sempre, se não for desta vez, talvez numa próxima, Deus saberá, mas deixamos o nosso abraço até sempre. Nós encerramos o programa ABC do Espiritismo, a nossa gratidão a você, o nosso carinho e o nosso beijo carinhoso. Até a semana que vem e encerramos o programa ABC do Espiritismo. E se quiser mandar uma mensagem, 19997782794. Manda pelo seu WhatsApp, nós vamos responder. Um beijo no seu coração. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.